para você pregar. Repito, se vocês viver nessa prática de, olha, não fica falando o nome de Satanás aqui não, que não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e tá rolando por aí afora. Tá rolando por aí afora. Olha, fulano veio pregar, falou 120 vezes o nome de Satanás e pouquíssimas vezes o nome de Jesus. Nós temos que pregar Jesus, não é Satanás? E me diz uma coisa aqui, se não fosse para pregar que essa praga, que essa porcaria, o pai do pecado, ele é o sedutor, o destruidor, o enganador, como nós vamos ler aqui agora na abertura do vídeo, para quê? E por quê que ele está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia? E ainda, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou quando o nosso irmão Pedro foi falar para ele lá, Jesus, Senhor, isso de modo nenhum acontecerá. Arreda para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma grande pedra de tropeço. E aí você não vai ter o conhecimento do que essa porcaria pode fazer com você, com as tuas ovelhas por aí fora, porque quando pensar que não vai falar mesmo não. E aí sabe o que acontece? E é tudo que ele quer. Sabe por que é tudo que ele quer? Não tem a correção do pecado, não tem o arrependimento de pecado, não chama o pecado pelo nome, não tem correção. E aí sabe o que acontece? Jesus é bom, Jesus é amor, nós vivemos debaixo da graça, nós vivemos no tempo da graça, porque já roda por aí afora. Nós já estamos salvos, então eu sou salvo pela graça, e verdadeiramente é mesmo, porque nós somos salvos pela graça, e ai de nós se não fosse a graça, mas nós precisamos fazer o quê? Manter a nossa salvação, porque a graça não nos salvou para nós viver na prática do pecado. Dá para você ver o tamanho do problema? E é tudo que ele quer mesmo, e é tudo que ele quer. Aí não tem, como eu falei antes, não tem correção de pecado, não tem isso, não tem aquilo outro, e vai botando tudo no pacote só assim. E o que mais? Ter o conhecimento que ele é sagaz e que ele é antigo e que ele nunca brincou de ser o que ele é, que ele nunca brincou de ser o grande destruidor, o pai do pecado, o pai da desavença, o pai da porcaria, e ele já está julgado e condenado. E quem viver na prática do pecado e morrer na prática do pecado, só simplesmente vai ser assadão com ele no fogão, eternão que está preparado para ele, para os anjão dele. E lembrando, nas minhas pregações aqui, se eu for dar lugar para mim falar o nome dessa porcaria aí, é muitas vezes aqui de pregação minha, sabe por quê? Porque aqui é o quê? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado e ensinando a você não ser amigo dessa porcaria, nem amigo do pecado e nem filho dessa porcaria. E nós estamos vivendo nos últimos dias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que ele quer é desviar pessoas de não congregar. O que ele quer é que não anda falando no nome dele. Presta atenção como é que o negócio é sério. Que já está rolando por aí afora. Eu não gosto de pregador que anda falando o nome de Satanás. Fica no púlpito da igreja, que é um lugar santo, e fala o nome de Satanás. Não sei o quê, porque o púlpito é um lugar santo. A igreja é um lugar santo. E me diz uma coisa aqui. E como é que o nosso eterno o próprio eterno falou algumas vezes o nome dessa porcaria. O próprio eterno, quando estava aqui, o meu pai, o nosso pai aqui, quando ele estava aqui. Aí você agora vem com essa malignidade sendo usado por ele mesmo para não querer que fale o nome dele dentro da igreja que você pastoreia ou dentro da tua igreja que seja uma coligação, bota tudo no pacote só assim. Por quê? Lembrando, se viver na prática do pecado de qualquer um dos mandamentos, tá vivendo sendo amigão, filhão de Satanásão. E se não se arrepender, se não deixar e morrer nessa prática, vai morrer sendo filhão de Satanásão e aí já era e acabou. E aí já era e acabou. Sem mimimi, sem historinha. Sem mimimi, sem historinha. E da agora pra frente, tudo que ele quer é isso. Lembrando, tudo que ele quer é isso. Que não fale no nome dele, que não passe para as pessoas, se viver na prática do pecado, tá sendo filhão dele.
que pode fazer todas as coisas porque já estão salvos, porque nós estamos vendo no tempo da graça, nós somos salvos pela graça. É tudo o que ele quer. Um evangelho doce, com os lábios doce, com doçura. Porque no final, se morrer na prática do adultério de qualquer um, seja de qualquer porcaria por aí afora, até nos teus pensamentos, lembra? Se o homem olhar para uma mulher com segundas intenções, já cometeu adultério com ela no seu coração. E o que mais? Em verdade vos digo, é melhor entrares no reino dos céus sem o olho do que com os dois ser queimado com o diabo. E nós vamos trocar uma ideiazinha sobre isso. Então, pastores, eu espero que vocês pegaram, eu espero que vocês entenderam a artimanha. Fala aí, Degrotão Pricão, Satanás, essa praga. Que isso é uma praga mesmo. Isso é uma praga. Por que que o mundo está do jeito que está? E por que que o mundo vai ser consumido com fogo e enxofre? Por quê? Por causa dele mesmo. Só que tem um problema. Não é o mundo só não. Vai ser ele. Vai ser os anjos dele que foi para lá de cima. Todo aquele que morrer. Presta atenção, todo aquele que morrer na prática do pecado, sem aceitar Cristo, sem querer Cristo, vai ser anjão dele. Vai ser anjão dele. Pode estar dentro da igreja, ser um joio no meio do trigo. Se morrer sendo joio, vai ser anjão dele. E no final das contas, sabe o que acontece? Só vai ser assadão com ele, ponto final, e acabou. E acabou. Pare com esse negócio de, ai, não fala nisso, Satanás, aqui no meu púlpito, não fala não, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Se você tiver de fazer uma pregação, se o Espírito Santo te der uma pregação, se for, lembra que aqui, ó, eu evito falar o nome dessa porcaria aqui, e muito, porque se eu for falar, e olha que eu falo. Mas aqui eu falo que essa porcaria, que eu não vou falar o nome dele, que eu chamo essa porcaria para não falar o nome dele, essa porcaria. Imagine se toda vez que eu fosse falar, olha, cuidado que fulano, ele é sagaz. Cuidado que essa porcaria, ele é sagaz. E ele é sagaz mesmo. E ele é sagaz mesmo. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Vamos ver aqui o que? Porque ele é sagaz. Repito, pastores, vocês que estão nessa linhagem de raciocínio, não quero que fale aqui, fica falando negócio de muito tempo aqui, muitas palavras, não, essa porcaria aqui não. Pare com isso. Tem que falar, por quê? Quantas pessoas que têm 5, 10 anos de crente por aí afora que têm dúvida da salvação, da sua salvação, sabe por quê? Porque já seduzido por Satanás e com as pregações que houve, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, nós somos salvos pela graça, nós já estamos salvos, uma vez salvo é salvo para sempre. E sabe o que acontece? E os ensino que essa porcaria, ele é sagaz, ele é sedutor, que ele já está julgado e condenado e que ele não está nem aí para ninguém. E se viver na prática do pecado e morrer na prática do pecado e não abandonar, vai ser assado com ele. Pergunta. Porque eu rodando por aí afora, de igreja A, B, C, D e não sei o que, isso, aquilo, outro, como é que eu vou saber que eu sou escolhido? Como é que eu vou saber? É fácil. Seja fiel ao eterno, a tempo e fora de tempo, e se abstém de pensamentos malignos.
Ai, Edinaldo, mas eu peco todo dia e toda hora. Nós vamos fazer a tradução aqui. Eu peco todo dia e toda hora. Vem cá. E o que tu tá fazendo da tua vida para tu tá pensando pensamentos malignos todo dia e toda hora? Hã? Como é que você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habitando em você? E repito, se viver nessa prática de pensamentos malignos toda hora, pode ter certeza que o Espírito Santo não vai permanecer em você. Sabe por quê? Porque você está vivendo na prática do pecado. Imagine você viver cobiçando um homem todo dia, toda hora, você que é mulher. Imagine. Imagine você que é homem cobiçando uma mulher todo dia, toda hora, por onde você passa por aí afora. E aí, como é que fica isso? Se cobiçar, já sabe, né? Já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou cometeu adultério com ele no seu coração. E aí, como é que fala? Há uma diferença. Você vê uma mulher linda na rua e você olhar e você admirar, falar assim, nossa, rapaz, que mulher bonita. Sem você ter malícia nenhuma na tua mente nem no teu coração. É diferente isso aí. Você olhar e falar, nossa, que mulher linda é essa? É diferente você olhar para um homem lindão, bonitão na rua e você falar assim, nossa, que homem bonitão é esse? E você não tem malícia nenhuma na tua mente nem no teu coração. Você não está em pecado porque você está orando, porque você está olhando e porque você está achando um homem lindo, maravilhoso, bonito, uma mulher linda, maravilhosa e bonita. Você não está em pecado agora se você falar, ah, se eu te pego. Ai, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí sim, aí você está cometendo adultério. E sabe qual é o mal de muitas pessoas? É achar que sabe o que acontece? Que Deus ele é amor o tempo todo, Deus é amor o tempo todo. Só que nunca esqueça isso que eu vou te falar aqui agora. Olha nos meus olhos. Deus ele é amor o tempo todo. Só que Deus não obriga ninguém a amar ele o tempo todo. Dá para você ver o tamanho do problema? E lembra, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Dá para você ver? Vive. Você acha que prática do pecado é só você viver por aí dando volta nos outros e não sei o que, isso, aquilo, outro. Ai, Edinaldo, mas eu não consigo, porque toda hora a nossa mente não para, de funcionar, a nossa mente não para de pensar. Então, por que você não fica namorando a eternidade igual o The Great Preachão? Porque eu namoro a eternidade dia e noite, noite e dia. Você sabia disso? Sabe o que é? Isso é comunhão com o céu. Eu não sou perfeito. Lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Eu peco. Agora, viver na prática do pecado, não. Dá para você ver a diferença disso daí? Te controle, te domine. Se você está tendo essa dificuldade, sem Cristo nada podemos fazer. Lembra? João capítulo 14, verso 13 ao 14. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Porque sem ele nada podemos fazer. Aonde é que você já se viu? Toda hora você ficar pensando, ficar pecando de pensamento por aí afora. Cadê o teu domínio próprio? Cadê o Espírito Santo habitando em você? Eu já me deparei muito por aí afora. Nossa, eu peco toda hora. É porque a mente não para de funcionar. E a minha coisa que eu falo, todo vai ser presencial, online, por aí afora. Se você está nessa prática, clame ao Eterno, para que o Eterno te dê força, sabedoria, domínio próprio, porque isso não provém do Eterno, isso provém de Satanás mesmo, provém dessa praga aqui, ó. Vamos lá, ó. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Já era, não sobe mais, nem ele, nem quem morrer na prática do pecado, pode ter aceitado a Cristo, viver 100 anos dentro da igreja, 1000 anos dentro da igreja, tá um joio no meio do trigo ali, ó, tá perdido ali, só o quê? Se enganando, se iludindo e cada vez mais, cada dia mais, se entregando para Satanás. Aqui o papo é reto, que é direto, não tem esse mimimi não. Ah, não fala o nome de Satanás não. É por isso
que a desobediência está se alastrando cada vez mais dentro das igrejas, por aí afora. Sabe por quê? Porque não estão temendo Satanás. Não estão temendo Satanás. Isso aqui não é para nós ter medo dessa porcaria, não. Isso aqui é para nós temer. Sabe o que é? Para nós temer, não é medo dele, não. É para nós não ser queimado com essa praga. Não é para ter medo, temor dele, não. É para nós ter o conhecimento que ele é sagaz, que ele é astuto, que ele é antigo e que ele não está nem para ninguém, que ele já está julgado e condenado. E ele é um sedutor mesmo. E aí sabe o que acontece? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Tá falando que ele engana o Brasil, a China, o Japão, não sei para onde, isso, aquilo, outro, ou é o mundo inteiro? Aqui, ó. Which deceiveth the whole world, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E é tudo que ele quer mesmo. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer mesmo. Aí ele te seduz para você dar moleza, para você não ir congregar, para você não se aproximar dos teus irmãos nas igrejas, para botar na tua cabeça que todos os crentes são fofoqueiros, são não sei o quê, são isso, aquilo, outro. E quando você pensar que não, você não está indo congregar, você não vai congregar, eu duvido, olha nos meus olhos aqui, eu duvido que a pessoa que não congrega, se ela verdadeiramente anda com Cristo, porque a pessoa congregando, se não vigiar, anda com Satanás, o papo é reto. A pessoa já congregando, por quê? Porque é o joio. O joio é o quê? O joio anda com Cristo, anda com Satanás mesmo. E não me venha com essa historinha, com esse papinho. Olha, nessa pregação dele, ele falou não sei quantas vezes Satanás. Eu posso falar até 1 trilhão de vezes. Por quê? Porque aqui eu estou te despertando mesmo. Porque o Espírito Santo está te despertando para você ter o conhecimento, para você não brincar de ser crente, para você não brincar de ser joio, para você não deixar de congregar. Sabe por quê? Porque se você deixar de congregar, cada dia mais a tua fé vai dando moleza, vai não sei o quê, você vai se distanciando de Cristo. Não me venha com essa historinha, porque eu não sou novinho, e o que eu mais tenho visto por aí afora, rodando de mundo por aí afora, sabe o que é? Ai, irmão, a minha fé tá tão pouca, sabe, eu não sei. Aí sabe o que Satanás vão começar a colocar na cabeça da pessoa, sabe o que é? Dúvidas. Mas sabe por quê? Tu tem dúvida, ou The Great One Preaching, da tua salvação? Pergunta para o The Great One Preaching se eu tenho dúvida da minha salvação. De jeitão nenhumzão. Sabe por quê? Porque todo dia eu ando com Cristo. Eu não sou perfeito, eu peco. Eu peco. Agora, viver na prática de pecado, a mente não para, ficar pecando. Eu sou filha do Criador, eu sou filha de Deus, não sou filho dessa porcaria aqui, para mim estar vivendo na prática do pecado. Para mim não ter meu domínio próprio, meu domínio espiritual próprio, como é que o meu corpo, o Espírito Santo está habitando em mim e eu estou aqui só viajando, pecando por aí afora, não sei o que, isso, aquilo, outro. Por isso é que eu falo para todos vocês, eu amo a eternidade, eu passo o dia namorando a eternidade. E sabe o que mais? Praticando. Que a mente não pode parar, sabe o que é? Na palavra do eterno. Por isso é que vocês, em nome do Senhor Jesus, que vocês davam, que a partir de vocês não vão dar mais lugar para Satanás e nem para estar com esses pensamentos malignos na cabeça de vocês. Passe o dia com Cristo, memorizando a palavra de Deus. Faça assim igual o The Great One Preaching faz. Não é querendo ser não, porque eu peco. Eu não sou perfeito, mas eu passo o dia com meu Pai. Eu passo o dia com meu Pai. Memorizando a palavra do meu pai, isso, aquilo, outro, conversando com meu pai. Sabe por quê? Porque aqui é uma preparação para a eternidade. Se você não está vivendo com ele aqui, você está sendo seduzido por Satanás e sem você perceber, você está vivendo, passando o dia com Satanás.
Vou repetir de novo, passando o dia com Satanás. Por isso que você, em nome do Senhor Jesus, que isso não aconteça mais. Por isso é que você... Não, passando o dia com Satanás não, passava, porque a partir de hoje você não vai passar mais. Sabe o que acontece? Por isso que você passava era o dia com Satanás, sendo seduzido por ele. Porque se você está pecando todo dia, toda hora, o que você está fazendo da tua vida? Você está tendo comunhão com Cristo ou com o pecado?